Olá, vou ler e comentar hoje o artigo de título Causas e métodos para combater pH alto em tanques de aquicultura, artigo de autoria do Dr. Claude Boyle, da Universidade Auburn, no Alabama. Esse artigo ele foi publicado em 2002 na GA. Vamos dar uma olhada no sumário do artigo. Após a introdução, falar sobre dióxido de carbono e pH, fitoplâncton e pH, bicarbonato, alcalinidade e pH, causas para pH alto em tanques de aquicultura, em seguida tratamentos para tanques de aquicultura com pH alto, como medir o pH da água, conclusão e considerações finais. Vamos para a introdução deste artigo. É comum a elevação do pH da água no período da tarde por conta da atividade fotossintética do fitoplâncton. Essa elevação do pH da água, entretanto, não deve superar pH 9 em tanques corretamente manejados. Já quando as concentrações de fitoplâncton na água são excessivas, isto é, a transparência da água é menor que 30 centímetros, o pH da água poderá se elevar para mais de 9 no período da tarde. Quando o pH da água passa de 9, o percentual de amônia tóxica na amônia total aumenta muito e, dessa forma, causa estresse respiratório aos animais. A depender dos valores dessas duas variáveis, isto é, pH e amônia total, poderão ocorrer mortalidades nos tanques. Vamos agora para o ponto 2. O ponto 2 ele trata do dióxido de carbono e pH. O dióxido de carbono, mais conhecido como gás carbônico, é utilizado pelos vegetais aquáticos para a fotossíntese e é liberado por todos os organismos animais e vegetais durante a respiração. O carbono do CO2 é transformado em carbono orgânico pelo fitoplâncton durante a fotossíntese, passando a ser componente da molécula de glicose. Já a respiração oxida a glicose para a produção de energia, com liberação de CO2 para o meio. O CO2, ao reagir livremente com a molécula de água, forma ácido carbônico que naturalmente causa acidificação do meio. Vamos agora para o ponto 3. O ponto 3 trata do fitoplâncton e pH. Durante o dia, a taxa fotossintética supera a taxa de respiração na coluna d'água. Com isso, a remoção de CO2 da água pelo fitoplâncton é maior do que a liberação de CO2 pela respiração de todos os organismos aquáticos. Com isso, as concentrações de CO2 na água diminuem e o pH se eleva. Já durante a noite, a fotossíntese para por falta de luz, mas a respiração continua. Com isso, as concentrações de CO2 na água se elevam e o pH da água cai. Temos aí uma figura que mostra a variação do pH da água ao longo do dia, desde 6 da manhã até 6 da manhã do dia seguinte, passando meio-dia, 6 da tarde, meia-noite e 6 da manhã do dia seguinte. O que a gente observa? Uma elevação do pH no período da tarde, o pico aí em torno de entre 4 e 6 horas da tarde, justamente por conta da atividade fotossintética que, ao absorver CO2 da água, eleva o pH. Com a queda na luminosidade ambiental, a fotossíntese desacelera até parar completamente. Durante a noite, apenas liberação de CO2, não há absorção. O pH cai de tal forma que, ao amanhecer, tem-se o menor valor de pH ao longo do dia. Maior valor no final, no meio para o final da tarde, e o menor valor de pH
ao amanhecer. Vamos agora para o ponto 4. O ponto 4 ele trata bicarbonato, alcalinidade e pH. Os íons bicarbonatos são os principais responsáveis pela alcalinidade da água, que é a propriedade da água de resistir a mudanças de pH, poder tampão. Águas ácidas apresentam baixa alcalinidade. Águas de maior alcalinidade têm pH de neutro a moderadamente alcalino. Tanques de aquicultura com águas de maior alcalinidade apresentam menores variações de pH da água no ciclo de 24 horas por conta do poder tampão dos bicarbonatos. Entretanto, caso a densidade fitoplantônica seja muito elevada, o pH da água poderá passar de 9 no período da tarde, mesmo em águas de boa alcalinidade. Temos aí uma figura que mostra, mais uma vez, as variações de pH da água ao longo do dia, só que considerando duas situações: baixa alcalinidade, low alkalinity, e uma alcalinidade mais elevada, a alcalinidade moderada, tá? Moderate alkalinity. O que é que a gente observa? A gente observa que há diferenças consideráveis nas duas situações. Quando a alcalinidade é baixa, você tem maiores variações para cima durante a manhã e a tarde e maiores quedas no período noturno. Quando a alcalinidade é maior, essas variações de pH ocorrem, só que elas são menores. Você tem uma elevação menor durante o dia e tem, de igual forma, uma queda menor no período da tarde. Vamos agora para o ponto 5. O ponto 5 ele vai tratar causas para pH alto em tanques de aquicultura. Vamos dar uma olhada aqui. A primeira situação que leva a pH da água alto em tanques de aquicultura é o desbalanço ou desequilíbrio entre fotossíntese e respiração bacteriana na coluna d'água. Sempre que a taxa fotossintética superar muito a taxa decompositora da matéria orgânica, haverá queda nas concentrações de O2 da água e consequente elevação do pH. Esse desbalanço entre fotossíntese e respiração bacteriana, taxa decompositora, no qual a taxa fotossintética é bem maior que a decomposição da matéria orgânica, poderá ocorrer no início do ciclo de produção em viveiros novos e em viveiros antigos cujos solos tenham sido submetidos a longa ou rigorosa secagem. Nesses casos, as concentrações de matéria orgânica em decomposição na água e no sedimento são muito baixas, havendo com isso menor liberação de CO2 do que consumo. A segunda situação que leva a pH alto em tanques de aquicultura é o desequilíbrio entre os valores, as concentrações de alcalinidade e dureza da água, quando a alcalinidade supera muito a dureza. Nessa situação, as concentrações de íons bicarbonato são bem maiores do que de íons cálcio na água. Em águas moles, nas quais as concentrações de bicarbonato são bem maiores que as de íons cálcio, a atividade fotossintética causa aumento nas concentrações de íons carbonatos na água. Esses íons carbonatos, quando livres no meio, elevam o pH porque liberam íons OH- ao reagir com a molécula de água. Nessas águas, quando a taxa fotossintética é intensa, tal como ocorre em dias quentes e ensolarados, o pH da água poderá passar de 10. Entretanto, havendo concentrações suficientes de cálcio na água, os carbonatos reagem com os íons cálcio e formam carbonato de cálcio, que por ter baixa solubilidade, precipita até o fundo, prevenindo dessa forma uma maior elevação do pH da água. Nesse caso, o pH vespertino da água se estabiliza em 8,5 a 9. Vamos agora para o ponto 6. O ponto 6 apresenta
os tratamentos para tanques de aquicultura com pH alto, que são aplicação de calcário agrícola, aplicação de matéria orgânica, aplicação de gesso agrícola e cloreto de cálcio, aplicação de sulfato de alumínio e troca d'água, sendo que esses dois últimos tratamentos, aplicação do sulfato de alumínio e troca d'água, são tratamentos emergenciais. Vamos ver o primeiro tratamento, que é aplicação de calcário agrícola. Vamos ver aqui. Águas de maior alcalinidade apresentam menores variações de pH por conta do maior poder tampão. Logo, caso a alcalinidade total da água seja baixa, isso é, menor que 60 mg por litro para a tilápia e menor que 100 mg por litro de carbonato de cálcio equivalente para o camarão marinho, deve-se aplicar o calcário agrícola na água em quantidade suficiente para elevar a alcalinidade total para as concentrações recomendadas, ou calcário agrícola ou a cal hidratada agrícola. No início do ciclo de produção é importante neutralizar a acidez do solo, do viveiro, pela calagem, evitando com isso que a acidez do solo reduza a alcalinidade inicial da água. Vamos para o próximo tratamento, que é aplicação de matéria orgânica na água. A adição de matéria orgânica de alta biodegradabilidade na água estimula a atividade bacteriana da compositora e, com isso, a liberação de CO2 e redução do pH da água. Como matéria orgânica, pode-se utilizar o melaço de cana ou farelos vegetais, tais como farelos de arroz, trigo e soja. Por razões sanitárias, tem-se evitado a aplicação de estercos animais diretamente na água de tanques de aquicultura. Os estercos animais são mais adequados para aplicação direta no solo de viveiros novos ou de viveiros antigos cujos solos tenham passado por longa ou rigorosa secagem, portanto, na preparação do viveiro para iniciar o ciclo. Sedimentos moderadamente orgânicos previnem problemas com pH da água elevado no início do ciclo de produção. A matéria orgânica somente deverá ser aplicada em tanques que possuam boas concentrações de oxigênio e que disponham de sistema de aeração capaz de manter as concentrações de O2 dissolvido na água sempre acima de 4 mg por litro. Vamos para o próximo tratamento, que é justamente aplicação de gesso agrícola e de cloreto de cálcio. Vamos ver. Quando é necessário elevar a dureza cáustica da água para, com isso, corrigir a relação alcalinidade e dureza e evitar o acúmulo de íons carbonatos no meio, a melhor opção é o gesso agrícola, que tem como princípio ativo sulfato de cálcio. Nesse caso, a aplicação do gesso agrícola vai levar à precipitação de íons carbonatos na forma de carbonato de cálcio, reduzindo dessa forma o pH da água. A quantidade de gesso agrícola em gramas por metro cúbico de água a ser aplicada na água pode ser obtida pela seguinte expressão: a quantidade de gesso em gramas por metro cúbico vai ser igual a alcalinidade em miligramas por litro menos a dureza cálcica em miligramas por litro multiplicada por 2. Por exemplo, se você tiver uma alcalinidade total de 100 miligramas por litro e a dureza cálcica de 30, nesse caso a aplicação necessária do gesso agrícola será 40 gramas de gesso agrícola por metro cúbico de água. Resultado da operação: 100 da alcalinidade menos 30 da dureza cálcica vezes 2. 30 vezes 2, 60, 100 menos 60, 40. Nesse exemplo, caso a dureza cálcica
fosse igual ou maior que 100, ou seja, igual ou maior que o valor da alcalinidade, não haveria necessidade de aplicar gesso na água. A alcalinidade total e a dureza cáustica da água podem ser determinadas com auxílio de kits disponíveis no mercado. Na falta do gesso agrícola, o produtor poderá utilizar o cloreto de cálcio com essa mesma finalidade. Vamos em frente, temos agora o quarto tratamento. O quarto tratamento é aplicação de sulfato de alumínio. Vamos ver. O sulfato de alumínio, ao ser aplicado na água, produz ácido sulfúrico que, obviamente, reduz o pH. Vejam a reação do sulfato de alumínio L2SO4,3 com moléculas de água, havendo a liberação, a produção do hidróxido de alumínio, que é insolúvel e precipita, e a formação também de ácido sulfúrico, H2SO4. É um ácido forte, o pH vai cair. A aplicação de sulfato de alumínio na água, entretanto, deve ser feita com cautela, para não se passar de um pH alto estressante para um pH baixo e igualmente ou até mais estressante. Vamos para o último tratamento, que é exatamente troca de água. Assim como para a correção de quase todas as inadequações físico-químicas da água, a troca de água pode ser realizada para reduzir o pH da água de tanques de aquicultura. Nesse caso, o sucesso da operação dependerá da qualidade da água nova e do volume trocado. Vamos para o ponto 7. O ponto 7 ele vai tratar da seguinte questão: como medir o pH da água? Vamos ver. O pH da água deve ser medido com auxílio de um pHmetro calibrado, seja um equipamento de bancada, seja portátil. O pH da água do tanque deve ser medido ao amanhecer para se conhecer o menor valor diário e no meio da tarde para se conhecer o maior valor. Além disso, também é importante medir o pH da água de fundo, que geralmente é menor do que o pH da água superficial. Com isso, a recomendação é realizar 4 leituras diárias de pH em cada tanque. Ao amanhecer, água de superfície e água de fundo. No meio da tarde, água superficial e água de fundo. As leituras de pH devem ser feitas de modo imediato ou próximo disso, porque o pH da amostra de água se altera rapidamente e pode mudar de modo significativo em pouco tempo. Na fazenda, recomenda-se o uso de pHmetros portáteis que possuam um cabo que permita a conveniente leitura do pH da água de fundo. Vamos para a conclusão deste artigo. A elevação do pH da água no período da tarde é um evento normal que não deve preocupar os produtores na maioria dos casos. Entretanto, se a elevação do pH ultrapassar 9,5 e se mantiver várias horas ou até mesmo durante toda a noite nesse patamar elevado, medidas deverão ser tomadas para corrigir esse problema e evitar estressar os animais. As medidas mais simples para combater pH elevado em tanques de aquicultura são aplicação de matéria orgânica, aplicação de sulfato de cálcio, sulfato de alumínio. Além disso, existe, é claro, o recurso da troca d'água. Caso a coluna d'água esteja estratificada termicamente, o pH da água de fundo poderá ser menor que o pH da água superficial. Nesse caso, os peixes e camarão poderão permanecer no fundo quando o pH da água superficial ultrapassar 9. Vamos concluir este videocast com as considerações finais.
Excesso de fitoplâncton na água leva a pH maior que 9 no período da tarde. Logo, o controle da densidade algal, isto é, da transparência da água do tanque, previne o estresse animal por pH elevado. Caso a alcalinidade da água esteja baixa, isto é, menor que 60 para a criação da tilápia, ou menor que 100 para a criação do vanamei, deve-se aplicar o calcário ou a cal hidratada agrícola na água. Águas de maior poder tampão apresentam menores variações de pH ao longo do tempo. Solos de viveiros de aquicultura com concentrações muito reduzidas de matéria orgânica causam desequilíbrio entre os processos de fotossíntese e decomposição, fazendo com que o pH da água suba de forma estressante. Por isso, seria interessante iniciar o ciclo de produção com uma concentração mínima de matéria orgânica no solo, para prevenir picos de pH na água no período da tarde. Águas com alcalinidade bem maior que a dureza podem apresentar pH alto e estressante no período da tarde. Em caso emergencial, pode-se aplicar o sulfato de alumínio na água para baixar o pH. Deve-se ter cuidado, entretanto, nesse caso, com a dosagem de aplicação do sulfato de alumínio, para não reduzir demais ou muito rapidamente o pH da água e, com isso, estressar os animais. Pessoal, este foi o artigo. Espero que tenha sido proveitoso, do interesse de todos. Vou ficando por aqui desejando paz e saúde. Um abraço.